Olá, companheiros agentes comunitários, agentes de endemias, colegas sindicalistas, gestores. Na noite de ontem disponibilizei um vídeo fazendo um estudo e externando algumas opiniões a respeito do novo cofinanciamento do Ministério da Saúde e ao final apresentei uma proposta de minuta de projeto de lei para criar uma gratificação transitória com um dos componentes desse cofinanciamento federal. Bombardearam minhas redes sociais, mensagens de WhatsApp com muitos agradecimentos, muitos elogios e principalmente no e-mail as solicitações de acesso ao projeto de lei que eu tinha disponibilizado o link lá no YouTube. Quero pedir desculpa aqui a todos por não ter aberto este link, mas pelo fato que eu iria falar especificamente do projeto nesse vídeo a seguir de forma separada e também iria fazer alguns acréscimos no projeto de lei. Então vamos à explanação com algumas questões específicas do projeto de lei, já respondendo aí centenas de mensagens com dúvidas, com questionamentos, inclusive de gestores. O porquê desse artigo, o porquê dessa redação, é justo, não é justo? Então, de forma resumida, eu vou apresentar o projeto e aí sim, no anexo desse vídeo, na descrição desse vídeo, vou estar disponibilizando o arquivo em PDF já para download automático. Eu só peço aos companheiros Brasil afora que à medida que forem compartilhando, pelo menos divulguem o nosso vídeo, tanto o vídeo que é longo, mas é necessário, como este vídeo, mas também o anexo do projeto de lei. Afinal de contas, papel só não faz milagre. Se você não tiver o argumento correto em relação àquela redação, os gestores irão derrubar aquela proposta com bastante facilidade. Então, agradeço mais uma vez a todos por terem reconhecido esse importante trabalho que a gente faz quando tem tempo. Eu fiquei surpreso com a repercussão do vídeo, surpreso com a quantidade de mensagens que recebi, e isso tudo gratuitamente, porque muita gente faz aí cobrando para elaborar projeto para categoria, cobrando para elaborar projeto para sindicato, e eu faço de graça. E faço de graça por quê? Porque o maior pagamento eu já recebo antecipado, que é saber que você, lá na ponta, muitos que nem me conhecem, serão beneficiados com o nosso trabalho. Inscreva-se no canal, compartilhem, deixe seu like, estimule o nosso trabalho. Vamos ao projeto. Olá, companheiros, voltando aqui para a proposta de projeto de lei complementar, fiz uma mensagem sucinta como proposta de encaminhamento do Executivo ao Legislativo, vai estar disponível também, e a minuta do projeto de lei complementar. A ementa simples, dispõe da instituição no âmbito do município de gratificação transitória denominada incentivo por desempenho individual variável e DIV. Por que variável? Porque depende de manutenção do recurso da União e também depende de avaliação. Por que variável? O nome pouco importa, tem estado botando aí incentivo de qualidade, gratificação A, gratificação B. Eu acho que esse nome está bastante apropriado pela situação do recurso. Com recurso advindo da portaria da GM 3.493, que é a portaria do cofinanciamento federal atual, a ser pago aos profissionais que compõem as equipes de saúde da família, equipe de atenção primária, equipe de saúde bucal e equipes multiprofissionais EMUT, da forma que especifica e dá outras providências. O início do projeto a cidade faz da forma que quer, que é apenas um modelo, mas o artigo 1º ele estabelece que fica criada no âmbito da Secretaria de Saúde da cidade tal a gratificação transitória denominada incentivo por desempenho individual e DIV, variável e DIV, a ser paga mensalmente aos profissionais que compõem as equipes, aí denomina-se as equipes, responsáveis pelo cumprimento dos indicadores estabelecidos por ato normativo do Ministério da Saúde. Por que tem que constar isso? Porque o gestor não vai inventar moda para regulamentar um programa que é federal. Ele está criando uma gratificação. E os indicadores é o Ministério da Saúde que norteia, até porque quem vai avaliar quadrimestralmente após o período de transição é o Ministério da Saúde. Não disponibilizei o projeto, eu pretendia criar um artigo específico em relação aos agentes de endemias. Está aqui o parágrafo único do artigo 1º, estabelece que o IDIV só será pago aos agentes de combate às endemias se estes forem incluídos nas equipes de saúde da família SF ou equipe de atenção primária nos termos que dispõe a Política Nacional de Atenção Básica instituída por força da portaria 2436. Porque muita gente mandou mensagem dizendo: Cosmo, onde foi que você encontrou a legalidade de incluir os agentes de endemias, pelo amor de Deus, que o meu secretário aqui está dizendo que não pode, que isso e aquilo. Não inventei. Está lá na Política Nacional da Atenção Básica. Inclusive,
na Política Nacional da Atenção Básica, estabelece o texto sobre a inclusão do agente de endemia nesses dois formatos de equipe. Por quê? Porque isso visa aproximar os demais serviços das arboviroses, de quem executa o trabalho em relação às arboviroses. Inclusive, esse modelo eu adotava em Natal, Rio Grande do Norte. Na equipe que eu fazia parte, eu fazia um ponto de apoio numa unidade de saúde e eu tinha essa interação com os agentes comunitários e com toda a equipe e participava das reuniões, porque o nosso território a gente discutia os problemas. Isso no ano de 2022, a PENAB é recente. Então, o modelo dava certo e se for instituído isso em todos os municípios também vai dar certo. Artigo 2º, o IDIV será pago com recurso do componente de qualidade para as equipes de atenção primária, equipe de saúde bucal, equipe multiprofissionais, que é parte integrante do cofinanciamento federal do piso da atenção primária instituído pela portaria 3.493. Por que esse componente? Porque este componente, ele vem de acordo com os esforços dos profissionais. Esse componente, ele, após o período de transição, poderá aumentar o valor, mas também poderá diminuir. Vai depender dos esforços de todos os membros da equipe, o que prova que ninguém é mais importante do que o outro, prova que nenhum profissional independente de categoria deve receber mais do que o outro, porque não se trata de um plano de cargo, onde eu pago um valor diferenciado numa tabela remuneratória a quem é de nível superior, pago um valor intermediário a quem é nível médio e paga um valor menor a quem é categoria de nível elementar. Não é o caso, por isso que tem que ser igualitário e o projeto também pensa nisso. Artigo 3º. Fazendo jus ao município ao recebimento do componente de qualidade SF, EAP, ESB e EMUD 100%. Essa é a proposta e defenda essa proposta. 100% do valor global das respectivas equipes será pago de forma igualitária aos profissionais que compõem cada equipe, mediante cumprimento dos indicadores estabelecidos pelo Ministério da Saúde nos termos que dispõe o artigo 12 da portaria do cofinanciamento. Igualitário, porque já expliquei. Porque por equipe, porque cada equipe vai receber o seu recurso. E eu não posso pegar o valor global da cidade, veio lá 100 mil para a cidade toda, e eu pegar esses 100 mil e ratear igualitariamente na divisão de todas as equipes. Não é isso que se propõe. Por quê? Porque tem equipe que pode não atingir os seus indicadores porque relaxou. Tem equipe que pode atingir o valor máximo porque se dedicou. Então a divisão é o recurso da respectiva equipe dividido para os seus respectivos profissionais e assim por diante. Artigo 4º. Não farão jus ao recebimento do incentivo de desempenho individual variável e DIV. Aí vem as exceções para ficar de fora. Os profissionais que não acompanham as equipes de atenção primária, é lógico, eu não sou ator, eu não vou contribuir com os indicadores, como é que eu vou receber? Eu vou tornar o processo fracassado, porque os indicadores, as pessoas que colaboram com os indicadores vão se revoltar, porque ele vai estar recebendo uma fatia menor, porque se resolveu pagar quem não contribui com os indicadores. Equipe de saúde da família e equipe de profissionais, por não serem responsáveis pelo cumprimento dos indicadores nos termos definidos pelo Ministério da Saúde. O Ministério elencou quem é responsável por quais indicadores. Parágrafo 2º. Os médicos integrantes do Mais Médico não recebem, tem a vedação legal, está aí o texto. Parágrafo 3º. Os profissionais de licença ou afastados por mais de 30 dias. Eu estou protegendo até as férias. E aí eu não posso fazer um projeto de lei dizendo que todo tipo de afastamento a pessoa vai perder. Por quê? Porque o único afastamento protegido por lei para a manutenção de todos os proventos, são as férias regulamentares. Quando o servidor se afasta por um período longo, por licenças maiores do que 30 dias para tratamento de saúde, ele perde algumas vantagens, principalmente aquelas vantagens tidas no direito como vantagens pro labore faciendo. Eu tenho que executar a função para poder ser beneficiado. Então essa proposta eu acho que contempla todos os demais afastamentos, não terá direito, mas aqueles até 30 dias estará protegido. Atestado de dias, atestado de 15 dias e as férias regulamentares. Parágrafo 4º. Os servidores que exercerem cargos em comissão, que ocupam função de confiança ou sejam prestadores de serviço sem vínculo direto com o município. Eu englobo um monte de coisa que não agrada gestor. Vocês imaginem aí um coordenador de equipe que já está recebendo um gordo salário, ainda receber uma fatia dessa gratificação. Vocês imaginem aí o secretário de saúde, que já é uma função gratificada, um salário bom, querer receber uma fatia dessa gratificação. É descabido.
Imagine pagar uma fatia dessa gratificação a servidores que não têm nenhum vínculo com o município. Servidores de uma organização social, por exemplo, que o salário é contratual e que a empresa, ao disputar a licitação, ela já fixou para a prefeitura qual era o valor daquele contrato, porque ele faz um cálculo em cima da folha que aquele profissional vai receber. Então isso aqui eu acho que está enxuto, ao extremo. Eu acho que não precisa desenhar para assessor jurídico de prefeitura, para prefeito nem para secretário de saúde, isso é uma questão lógica. Parágrafo 5º, os servidores ou profissionais que no desempenho de suas funções, aí vem uma espécie de punições para que as pessoas se empenhem, porque senão o processo de gratificação fracassa, tão como fracassou o PEMAC, tão como fracassou o incentivo por desempenho do Previne Brasil. Aí eu venho, inciso 1, tiverem menos de 70% de presença e participação nas atividades em educação permanente em saúde, reuniões em planejamento de equipe realizadas durante a carga horária de trabalho. Na carga horária de trabalho tem lá um planejamento, uma reunião de equipe, o servidor não quer ir. Isso é uma forma de dizer, ó, você tem que ir, você tem um prêmio, que é um requisito. Inciso 2, não façam custar a sua produção e ou entrega de suas atividades no sistema de informações de referência de atenção primária. Requisito para todos os profissionais. Produzir e informar a sua produção. Se o município não está dando condições, lá no projeto tem um artigo que estabelece que se eu não cumprir, se eu não fiz, por motivos alheios aos meus esforços, eu não sou punido. Inciso 3, deixarem de cumprir a carga horária estabelecida para o cargo e a carga horária fixada pelo Ministério da Saúde para a equipe. Lógico, até o recurso dos agentes comunitários e das demais equipes é repassado com base no cumprimento das regras, porque quem financia é o Ministério, e o Ministério pode impor regras. Aqui eu já excluo um monte de gente, automaticamente. Qualquer profissional, por exemplo, médico, que não é do Mais Médico, pode receber essa gratificação? Não é justo, porque ele já recebe um bom salário, tem gratificações altas, muitas das vezes não cumpre nem sua carga horária, e se ele não cumpre a carga horária, ele já fica de fora automaticamente. Até porque vai ser uma ilegalidade o município pagar a quem está descumprindo uma carga horária. Imagine se o município estiver cometendo o crime de falsidade ideológica para informar uma carga horária que não é dada como dada. Então tem que ter pé no chão quanto a essa questão da carga horária. Artigo 5º, o cumprimento dos indicadores das equipes será avaliado quadrimestralmente pelo Ministério da Saúde, podendo o município, após o período de transição, que é o 12 meses, eu acrescentei isso aqui, porque eu não tinha botado no projeto inicial, mas resolvi botar para não ter gestor querendo inventar moda de avaliar agora imediatamente. Então coloquei isso por quê? Porque durante o período de transição as equipes vão receber um incentivo de qualidade fixo. Só após o período de transição é que o Ministério vai avaliar. Então não posso permitir que o gestor queira avaliar individualmente antes do período de transição acabar e incluir isso. Estabelecer mecanismos de avaliação individual quadrimestral com o objetivo de não comprometer o desempenho da equipe. Então, passado o período de transição, o próprio Ministério vai avaliar. Mas o projeto aqui dispõe que o gestor pode criar mecanismos de avaliação para que não comprometa, né, o desempenho da equipe. Imagina uma equipe, todo mundo se empenhando e um camarada lá brincando de trabalhar e prejudicando a equipe. Isso é um dispositivo legítimo para que os municípios protejam-se e protejam os demais servidores que estão se empenhando. Parágrafo 1º, os mecanismos de avaliação individual previstos no caput só poderão ser instituídos mediante a participação dos profissionais envolvidos que vão receber o IDIV, Conselho de Saúde e os respectivos sindicatos dos profissionais. Proteção total. O gestor não vai criar mecanismo de avaliação absurdo. Parágrafo 2º, uma vez instituída a avaliação individual quadrimestral do atingimento de indicadores, a Secretaria Municipal de Saúde elaborará um relatório de metas correspondente a cada servidor e submeterá a análise de uma comissão. Então eu tenho mecanismos que foram criados com a nossa proteção, tem um relatório que vai ser feito para dizer quem tem direito a receber e quem não tem, mas eu vou ter ainda uma comissão para dizer se o relatório está certo ou não, para que não tenha ninguém sendo perseguido ou massacrado pelo mau gestor. E aí vem quem compõe a comissão. Para avaliar o relatório de metas, será instituída uma comissão de avaliação de metas, CAM, a sigla, composta por cada categoria. Então as categorias vão eleger os seus representantes, a qual será paritária, tem equilíbrio, 150% dos seus membros indicados pelo respectivo sindicato da categoria beneficiada e 50% indicados pelos gestores, secretários de saúde. Por que 50% pelos sindicatos? Porque tem muito servidor que é o maior bajulador da gestão. Imagine se a gestão puder, né,
puder aí indicar aquele seu correligionário que é servidor, então ele vai ter os 50% de decisão na comissão e ainda vai ter aquele servidor, né, que muitas das vezes é padrinhado para fazer o que a gestão quer. Então, também proteção total. E aí vem o inciso 1º. Para cada membro titular, terá um suplente. Após a comissão de avaliação avaliar o relatório correspondente a cada servidor, o relatório será encaminhado para a secretaria competente a efetuar o pagamento em até 30 dias. Então, prazo limite de 30 dias para efetuar o pagamento. O pagamento do IDIV será autorizado e pago proporcionalmente ao resultado aferido na avaliação individual. E isso, lembrem-se, quando um dia for instituído. Isso só após o período de transição. Inciso 4º. Não sendo efetuado a aferição dos indicadores alcançados por cada servidor, o IDIV será pago considerando o resultado potencial de 100%. Então, criou o mecanismo de avaliação. Não avaliou, eu não posso ser prejudicado. É muito parecido com a história do estágio probatório. 3 anos. Eu fiz o concurso, não fui avaliado antes do término do estágio probatório. O gestor não pode querer dizer que não vai me efetivar porque não fez avaliação. Se não fez, eu tenho direito à efetivação. Se não foi avaliado, eu tenho o direito de receber minha gratificação, independentemente de eu ter atingido ou não, porque eu não fui avaliado e eu não posso ter prejuízo. Inciso 5º. O servidor que não atingir as metas individuais será notificado pela Secretaria de Saúde e terá um prazo improrrogável de 10 dias corridos para comprovar que o não atingimento das metas decorreu de motivos alheios aos seus esforços. Lógico, eu não vou receber, Cosmo não vai receber. Por que motivo? Está lá no relatório. 10 dias eu vou contestar. Ó, tá errado isso aqui porque não foi culpa minha. Foi por motivos alheios aos meus esforços. Mesmo assim, nos casos em que o servidor está lá no inciso 6º, nos casos que o servidor comprovar que não atingiu a meta por motivos alheios aos seus esforços, o pagamento será mantido, salvo se for comprovado o quê? A má-fé ou inércia. Eu comparei, inclusive, no vídeo, ao dentista. Imagine um dentista, aí, com todo respeito aos dentistas, mas tem um dentista boicotando o trabalho e bota lá a cadeira em cima da mangueira e aí não vai ter água na mangueira para fazer procedimento. Não vai ter procedimento. Mas se for comprovada a má-fé, a cadeira não estava quebrada. Mas se for o inverso, se de fato a cadeira estiver quebrada, compete ao dentista consertar a cadeira? Claro que não. Então cabe ao gestor consertar a cadeira. Então seria um motivo alheio para não cobrar a meta do dentista. Imagina um agente comunitário que deixou de encaminhar pessoas para procedimento, né, de preventivo, porque ele sabe que não tem material na unidade. Vai ter 0 encaminhamento, né, dentre outras situações. Mas se ele não encaminhou e sabia que tem material, inércia. Então o projeto protege todo mundo. Artigo 6º, o saldo correspondente ao que o servidor deixar de receber por não atingir suas metas individuais e os decorrentes dos afastamentos será incorporado automaticamente ao valor global da sua equipe e pago aos demais membros que a compõem. Então está lá a equipe de estratégia de saúde da família com 12 membros. 2 membros perderam R$1.000. Esses R$1.000 vai ser dividido igualitariamente para os demais membros da sua equipe. Por quê? Porque a equipe suportou toda a carga de trabalho e merece ser premiada, e não a fatia aí para a gestão municipal, que muitas das vezes ninguém sabe nem em que é utilizado esse recurso, certo? Então, fiquem atentos a isso também. Artigo 7. Para o recebimento do IDIV serão levados em conta os profissionais inscritos do Cadastro Nacional do Estabelecimento de Saúde, CNES, na unidade de saúde, as metas individuais, bem como a assiduidade e pontualidade. Nada demais, está lá na portaria de financiamento, um monte de exigências que está dentro dessa redação aqui. Artigo 8º, em caso de suspensão provisória, lógico que tem que suspender o recurso. Voltando o recurso, será pago automaticamente. Artigo 9º, por se tratar de vantagem transitória, lógico, é uma vantagem transitória, tem proteção inclusive do INSS para que não incida o INSS. Logicamente, essa vantagem não pode incidir INSS, não pode ser utilizada como referência para outras vantagens e também não pode ser incorporada, lógico, porque é uma vantagem transitória, eu não incorporo algo que eu não tenho o recurso mantido para sempre. Artigo 10. Os atos necessários à implantação e ao controle do programa do IDIV poderão ser regulamentados por decreto do Executivo, cuja redação será definida em comum acordo com os membros da equipe. Por que desse decreto? Porque tem coisas que a gente pode não ter pensado aqui. Pode ter coisas que travem na hora da criação dos dispositivos para avaliação. Então, o mecanismo mais rápido é a lei já autorizar ser feito pelo decreto. Mas tem a proteção que vai ser discutido
com os profissionais interessados. Artigo 11, o recurso orçamentário que trata essa lei são oriundos de orçamento do Ministério da Saúde, eu digo a rubrica, piso da atenção primária, instituído pela portaria tal. A lei entra em vigor na data da sua publicação e aí, retroativamente, a maio de 2024, revogando-se as disposições em contrário. E aí eu revogo todas as demais leis que porventura trate diferente disso aqui. Essa é a minuta do projeto de lei, vai estar disponível aí, espero ter ajudado. Creio que ficou completo o projeto, até porque eu elaborei o projeto do zero. Muitas leis Brasil afora pegaram modelos nossos do antigo PEMAC, pegaram modelos nossos do antigo Incentivo por Desempenho do Previne Brasil e, consequentemente, aqui poderá ter redação copiada dos nossos projetos que circularam Brasil afora. Mas o projeto foi elaborado do zero, do meu ponto de vista, acho que está enxuto, acho que está razoável, mas oriento aos servidores, todos os servidores, do agente comunitário ao cirurgião dentista. Não permitam que a divisão não seja de forma igualitária, porque não é um plano de cargo. Se estas equipes passarem a receber valores diferentes, nós vamos fragilizar o atingimento dos indicadores e, passado o período de transição, quem vai ficar no prejuízo vai ser o município, porque se os indicadores coletivos da equipe não forem atingidos, a equipe inteira é penalizada. Fica o meu abraço, siga o nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, compartilhe o projeto, divulgue a fonte da informação e quer dizer a todos que estou à disposição. Fiquem com Deus e boa sorte e lutem pelos seus direitos, principalmente pela parcela extra que eu não preciso colocar no projeto, a parcela extra que foi estabelecida na própria portaria do Ministério da Saúde. Eu já mostrei em outro vídeo, onde aqui está uma parcela extra do incentivo de qualidade que a própria portaria do Ministério diz que é dos profissionais, não é poderá ser não, pertence aos profissionais e deve ser repassado para eles no final do período avaliado. 3 quadrimestres, o município recebe, com base nessa média, uma parcela extra. Essa parcela extra, por direito, já é do servidor. Esse projeto se trata da gratificação mensal. Forte abraço e todos com Deus. Faz o seguinte, ó, clica nesse botão gigante vermelho aqui embaixo e badala esse sininho aí, meu filho, que aí todo vídeo que sai aqui, você recebe no seu e-mail, no seu celular.